Olá, seja bem-vinda e bem-vindo à nossa aula sobre acordo extrajudicial trabalhista e reclamação pré-processual na Justiça do Trabalho. Então, sem maiores considerações e delongas, seguindo aqui o roteiro que eu elaborei para guiar e orientar nossa conversa, correspondente aos slides, o primeiro aspecto que eu chamo a sua atenção, em alguma medida até fazendo uma brincadeira, como aparece aí na tela, né, essa imagem, né, é um cartoon, na verdade. Existe um conceito que tem sido muito comentado ultimamente, principalmente a partir do atual Código de Processo Civil, que é a ideia do fórum multiportas, que é um conceito que, no fundo, tem origem lá na área da resolução de disputas, que foi construído, né, por um sujeito que é uma das grandes referências nessa área, que corresponde ao professor Frank Sander, e que foi exatamente quem cunhou essa expressão, e que envolve, que tem por trás, a ideia, né, a ideia do fórum multiportas, corresponde à noção de que, ao invés de ser o conflito que se adequa ao mecanismo de solução disponibilizado pelo Estado, né, e aí, obviamente, que isso tem como premissa a ideia de que existem vários mecanismos possíveis para a solução dos conflitos, e nesse sentido, né, a proposta do professor Frank Sander era de que, ao invés do conflito e das partes terem que se adequar ao mecanismo disponibilizado pelo Estado, é o Estado que ofereceria várias possibilidades de mecanismos de solução de conflitos, ou seja, várias portas, e que a sociedade, o jurisdicionado, o cidadão, é que pudesse escolher qual mecanismo seria mais compatível com aquele tipo de conflito. Daí vem essa ideia do fórum multiportas, inclusive o professor Frank Sander usava essa expressão fit the form to the fuzz, ou seja, não é o conflito que tem que se adequar ao mecanismo disponibilizado pelo Estado, e sim o contrário. E eu estou partindo dessa premissa, eu estou trazendo essa ideia para cá, para chamar a atenção que, no fundo, nós temos um pequeno fórum multiportas trabalhistas. E eu estou mencionando essa construção do fórum multiportas exatamente para chamar a atenção de que nós temos, a verdade é que nós temos na área trabalhista como se fosse o nosso próprio fórum multiportas, correspondendo aos mecanismos que hoje estão disponíveis para a solução dos conflitos trabalhistas. Então, né, eu organizei aí, ou pelo menos tentei organizar o que nós temos hoje em termos de possibilidades de mecanismos para a solução de consenso, não estando aqui a via tradicional heterocompositiva, como também a própria arbitragem, que hoje é possível na área trabalhista. Então, o fato, pessoal, é que, se nós formos pensar hoje, quais são as portas, quais são as possibilidades que nós temos hoje na área trabalhista para a solução de conflitos pela via do consenso, nós teríamos, e aí eu estou seguindo aqui uma sequência que, inclusive, é uma sequência que, em alguma medida, se adequa à proposta lá do professor Frank Sander, e não deixa aí de ter um critério temporal de criação. Então, o primeiro mecanismo que eu chamo a atenção aqui, e que eu até botei, né, assim, eu coloquei taxado, como aparece aí na sua tela, porque a verdade é que esse é um mecanismo praticamente em desuso, né, e suscitaria aí uma série de debates, reflexões sobre a sua conveniência, enfim, isso aqui comporta uma história própria. E aí eu me refiro a esse primeiro que aparece aí na sua tela, o tal acordo que havia lá nas antigas, não obstante a possibilidade ainda existia, apesar de ter caído em desuso, mas do acordo que havia nas antigas comissões de conciliação prévia, e que durante um bom tempo, antes que o Supremo declarasse inconstitucionalidade, era uma via, inclusive, obrigatória, né? Mas o fato é que aquele era um mecanismo em que se buscava um acordo mediado, né? Ou seja, ali a gente tinha uma sistemática de mediação, né? Que um terceiro neutro contribuía com a busca da solução de consenso, por representante do trabalhador e das empresas nesse órgão que era a tal comissão de conciliação prévia. E eu estou fazendo essa menção até por uma questão de lealdade intelectual que eu não poderia deixar de fora, não obstante estar esclarecendo aqui também que esse é um mecanismo praticamente em desuso. E aí nós teríamos o acordo extrajudicial trabalhista ou jurisdição voluntária, previsto lá no 855B e seguintes da CLT, que surgiu com a reforma trabalhista em 2017, a reclamação é processual na Justiça do Trabalho, que também é algo novo, não havia até algum tempo atrás, e, aliás, surgiu em termos de passar a ser admitido, o que ocorreu no pós-pandemia, não obstante ter sido admitido exatamente no começo da pandemia, e se pensava nisso, inclusive, como uma alternativa, naquele momento, eu diria, de desespero, mas a verdade é que esse mecanismo surgiu formalmente e efetivamente passou a ser admitido na área trabalhista a partir da resolução 288 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em 2021, e nós temos também o tradicional, né, e típico acordo judicial lá do velho 831 da CLT. Então, nós podemos considerar que este seria o nosso pequeno multifórum trabalhistas envolvendo portas correspondendo a portas
que consistem em soluções, em soluções pela via do consenso. E o que nos interessa tratar aqui especificamente é sobre o acordo extrajudicial e a reclamação processual. Pois bem, como aparece aí na sua tela, em primeiro lugar, assim, o que eu chamo a sua atenção em termos de vantagens para a utilização desses mecanismos? Primeiro, economia de tempo, né, porque seguramente são mecanismos, como também, né, o acordo extrajudicial, o acordo judicial típico e tradicional na reclamação trabalhista, obviamente, nós temos uma economia de tempo. No caso do acordo extrajudicial e da reclamação processual, nós podemos ter, além do ganho de tempo, ganhos operacionais, porque não vai haver, a começar pelo fato de que não vai haver a elaboração de uma petição inicial e de uma contestação, não obstante, né, a inteligência artificial está aí para poupar tempo em relação ao trabalho, o tempo que se leva com esse tipo de peça, mas nós não vamos precisar nem de uma petição inicial, né, e ajuizar uma reclamação, nem de defesa. E nós podemos também ter uma maior flexibilidade quanto à discriminação de parcelas, até para o não engessamento em função do que está alegado lá na petição inicial. Obviamente que esses mecanismos têm algumas dificuldades que precisam ser consideradas para que sejam superadas, de modo a fazer com que efetivamente sejam vias interessantes e úteis para a solução de conflitos trabalhistas. Então, vamos começar aqui conversando sobre a reclamação pré-processual, e aí depois a gente parte para algumas considerações em relação ao acordo extrajudicial. Pois bem, pessoal, a reclamação pré-processual consiste num mecanismo em função do qual se bate a porta, com o qual se bate a porta do Poder Judiciário, pedindo que o Judiciário, e esse é o pedido, vamos dizer, a pretensão é essa, pedindo que o Judiciário preste um serviço de intermediação para a busca de uma solução de consenso. Inclusive, se a gente for pensar em termos de natureza jurídica, isso, no fundo, né, envolve um serviço estatal e que, diga-se de passagem, não depende do tradicional e típico exercício do direito de ação. Ou seja, nada mais é do que um pedido de ajuda para o Estado para que se solucione um conflito pela via do consenso. E, além disso, nós chamamos de pré-processual exatamente porque, não tendo o exercício do direito de ação, nós também não temos um processo. É um pré-processo. Obviamente que da porta para dentro, inclusive em termos de PJE, a forma de utilização é praticamente a mesma que se faz com uma reclamação trabalhista. Né? Nós vamos ter uma petição inicial, vai ter um processo do ponto de vista do PJE, quer dizer, para o PJE, no fundo, é a mesma coisa, mas em termos de natureza jurídica, não seria propriamente um processo. Isso passou, havia, né, até um tempo não havia isso na Justiça do Trabalho, originalmente isso não existia na Justiça do Trabalho, muito pelo contrário, aliás, como também em relação aos Sejusques, houve uma grande resistência, e eu vivi intensamente essa resistência, porque tive a felicidade e a satisfação de ter sido um dos responsáveis por fazer com que isso acontecesse na Justiça do Trabalho, como também no caso dos Sejusques, eu fui de 2016 até 2020 juiz auxiliar da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é o órgão de gestão nacional das políticas de fomento à conciliação na Justiça do Trabalho. Então, tive a felicidade de participar intensamente desse processo. Aliás, né, quem sugeriu ao então vice-presidente, à época, em 2016, a criação da reclamação pré-processual, que originalmente foi admitida para conflitos coletivos apenas, e especificamente, na verdade, assim, primeiro, a reclamação pré-processual surgiu na Justiça do Trabalho em 2016 para os conflitos coletivos da competência originária do TST, e tive a felicidade de atuar intensamente em várias reclamações processuais que seguramente solucionaram muitos conflitos coletivos de âmbito nacional e evitaram muitas greves. Num segundo momento, ainda em 2016, já no segundo semestre, isso com a resolução 174 de 2016, que é a norma, que ainda é a norma, que estabelece a diretriz da política de fomento à conciliação na Justiça do Trabalho. Então, com essa norma, essa resolução 74 de 2016, no segundo semestre de 2016, passou a ser admitida a reclamação pré-processual para conflitos coletivos em todos os tribunais, porque originalmente só havia previsão para o TST. E, num terceiro momento, isso já em 2021, a partir da resolução 288 de 2021, passou a ser admitido, que é o que nos interessa, para os conflitos individuais. E quando foi agora, quando foi mais recentemente, no ano de 2024, no primeiro semestre de 2024, foi criada a resolução 377, que estabeleceu de maneira mais precisa a disciplina de funcionamento desse mecanismo. Pois bem, pessoal, dito isso, né, eu organizei a nossa conversa, como está aí no material que está disponibilizado para você. Em algumas partes eu separei para a gente entender isso melhor. E a primeira parte, de forma mais específica, corresponde à estrutura da petição inicial
da reclamação pré-processual. E de antemão, eu já chamo a atenção que eu estou disponibilizando aqui também um modelo em arquivo editável dessa petição, de modo que, se você quiser utilizar, está à sua disposição. Então, o primeiro ponto, chamando a atenção aqui da estrutura da petição inicial, seguindo esse roteiro que aparece aí na sua tela, o primeiro ponto que eu chamo a sua atenção é que a competência para a reclamação pré-processual é da vara. O destinatário, o órgão jurisdicional destinatário, o endereçamento da petição será para uma das varas do trabalho daquela localidade com competência territorial para solucionar o conflito, se fosse proposta uma reclamação trabalhista ordinária, ou seja, seguindo a via tradicional. Eu já chamo a atenção, e a gente vai voltar nisso depois, que a coisa funciona assim: você dá a entrada, ela é distribuída para uma vara, e aí fica vinculada àquela vara, mas a vara tem que encaminhar para o centro de conciliação, para o Sejusc. No fundo, as coisas vão acontecer no Sejusc, mas o endereçamento é para a vara e cabe ao juiz da vara encaminhar para o Sejusc. Um outro aspecto que eu chamo a atenção é que você precisa colocar, né, que o nome, né, essa, né, seria a reclamação pré-processual, com pedido de mediação pré-processual, que é o que está lá na resolução e como vai aparecer no modelo. Aí a qualificação das partes, requerente, né, e requerido, né, ou seja, quem está apresentando a reclamação, e aquele, né, que estaria, vamos dizer, num polo passivo. Eu chamo de polo passivo porque não é processo, né, eu chamo de polo passivo entre aspas, né, fazendo o gesto das aspas, porque não é processo. Aí, uma descrição simples, pessoal, isso aqui e essa petição, percebam vocês, né, por mais que se utilize ferramentas de inteligência artificial, mas assim, a própria revisão é mais fácil do que uma reclamação trabalhista tradicional. Isso aqui é uma petição simples. Você vai fazer uma pequena descrição da relação jurídica que houve, ou seja, do contrato de trabalho, o que aconteceu, mantiveram um contrato de trabalho de tanto a tanto, o contrato terminou, não chegaram a um consenso e tal, alguma coisa nesse sentido, apenas uma descrição circunstanciada da relação jurídica e o esclarecimento, com a afirmação precisa, né, e eu chamo a atenção disso, de que as partes ainda não chegaram ao consenso. E por quê? Como aparece aí na sua tela, que eu, inclusive, destaquei com letras vermelhas e caixa alta. Porque se já há consenso, pessoal, não cabe a reclamação pré-processual. Isso é motivo de arquivamento, como está na resolução. E aí você também tem que pedir, né, formular. Então, assim, o seu pedido principal é o pedido, né, de mediação, e também, né, um pedido secundário que seja encaminhado ao Sejusc para a designação de audiência. E não há, né, uma dispensa, né, a necessidade de seguir os requisitos formais, que eu chamo a atenção também do artigo 840 da CLT. Quanto ao procedimento, pessoal, então como é que funciona tudo isso? Apresentada a reclamação pré-processual, ela vai ser distribuída para uma das varas. Então, né, dentro da dinâmica do PJE, vai chegar na vara, e a vara precisa de encaminhar ao Sejusc. Inclusive, há uma previsão de que, se o juiz se recusa a enviar para o Sejusc, cabe uma avocação pela corregedoria, a corregedoria pode avocar o processo para encaminhar o Sejusc. Talvez você possa estar se perguntando nesse momento, mas e se a vara, vamos dizer, fórum de vara única, e inclusive a resolução 288 de 2021 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho estabelece que em fórum de vara única não pode haver Sejusc, então só pode ter Sejusc em fórum de mais de uma vara. E aí você pode estar se questionando, se a vara única, mesmo se não tem Sejusc, mesmo sendo mais de uma vara, né? Não houve a implantação de Sejusc naquela vara. A diferença é que você não vai pedir na petição para encaminhar para o Sejusc, que não faria sentido. Agora, seria importante você fazer uma observação na sua petição, colocando que você tem consciência de que a reclamação ela é processada no Centro de Conciliação, no Sejusc, e que não há Sejusc nesse fórum, nessa localidade, mas aí você pede que isso seja processado dentro da própria vara, e inclusive fundamentando no sentido de que, do contrário, seria negar ao jurisdicionado, ao seu constituinte, ao seu cliente, o acesso a essa via. E eu digo isso até porque, assim, na minha visão, há um problema na resolução quanto a esse tipo de situação. A resolução não deixa claro o que acontece se não há Sejusc. Existem colegas que entendem que, se não há Sejusc, há quem entenda que, se não há Sejusc, não pode ter reclamação pré-processual, porque a reclamação só pode tramitar no Sejusc. Há quem entenda, na linha do que eu coloquei, né, de que se você não admitir isso, você está negando ao jurisdicionado essa via. O fato é que o seu papel, como advogada ou advogado, caso você tenha chegado à conclusão que isso interessa para resolver a situação do seu cliente, cabe a você postular e reivindicar se vai dar certo ou não, né? E aí, obviamente, você precisa esclarecer isso para o seu cliente, se isso vai dar certo ou não,
aí é outra conversa. Mas o que eu acho é que não dá para você não tentar, mas ao mesmo tempo, tentando, não dá para você agir como se você não tivesse consciência dessa regra que foi estabelecida na resolução. Pois bem, seguindo aqui o raciocínio, então, a vara encaminha para o Sejusc, no Sejusc é marcada uma audiência. Olha só que interessante, pessoal, veja só. Você está com um problema, e a gente vai conversar mais na sequência sobre quem poderia estar utilizando isso, mas você está com uma situação ali mal resolvida, você quer partir para essa via. Você dá entrada na reclamação pré-processual, ela vai para a vara encaminha para o Sejusc, recebendo, marca uma audiência, comunica a quem apresentou a reclamação e a parte requerida, e repare, né? Olha só a facilidade que você tem. Sem precisar exercer direito de ação, sem precisar elaborar uma petição inicial, com uma petição simples, o judiciário recebe aquilo, marca uma audiência, chama outra parte e, naquele ambiente, vai tentar um acordo. E daí o que pode acontecer? Se não tiver o acordo, ocorre o arquivamento. Inclusive, como a gente vai ver em seguida, se quer a prevenção. Por exemplo, se você apresenta a reclamação pré-processual, não tem acordo, ela é arquivada e você vai ajuizar depois uma reclamação trabalhista, não há prevenção para aquela vara. Pode até acontecer, porque eu tenho tido essa informação de que o PJE e nem todos os tribunais está observando essa regra, mas a sistemática é essa. Se tem acordo, olha só que interessante, o juiz responsável pela supervisão da audiência no Sejusc, ele converte aquela reclamação pré-processual em HTE, em homologação de acordo extrajudicial, e homologa o acordo que passa a ter a mesma natureza que tem o acordo no HTE, que é a sentença, a natureza prevista, que é a mesma sentença do acordo judicial, na forma do artigo 855D de dado da CLT. Então, seguindo aí, o que acontece? No caso de acordo, como eu já havia chamado a atenção, a conversão em HTE, o juiz homologa, que é a competência do Sejusc, E, inclusive, pessoal, olha só que interessante, o juiz, ele pode ir lá, existem limitações para esse magistrado nesse tipo de procedimento, tá? Mas esse juiz, ele pode, inclusive, expedir alvará para requerimento de seguro-desemprego e levantamento dos depósitos do FGTS. Esse acordo tem natureza de sentença, da mesma forma que o acordo judicial do 831, e porque a conversão em HTE, e o 855D vai estabelecer essa natureza jurídica, vira título executivo judicial, e, obviamente, se tiver que promover execução, vai ser na vara a qual está vinculado aquele processo, porque o Sejusc devolve para a vara. Outras características da reclamação pré-processual. Primeiro, dispensa de advogado. E aí eu acho que essa foi, já paguei um preço caro, pago até hoje, mas não me furto a manifestar o meu inconformismo com essa lamentável regra, na minha visão, com todo respeito, que veio na Resolução 377. Eu acho que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho deu um passo significativo, importantíssimo com a Resolução 377, estabelecendo essa disciplina, mas eu achei que foi uma pisada de bola enorme ter estabelecido, não só ter estabelecido a possibilidade, a dispensabilidade do advogado, como também, que eu nem sei como é que está funcionando, mas em vários tribunais, porque isso é um problema, mas que é a tal de retomar o sistema de atermação. E eu digo que isso é problemático, primeiro porque, na minha visão, contraria a lei. Porque, ora, se o artigo 855B da CLT exige a indispensabilidade do advogado, que, aliás, não podemos esquecer que no processo de trabalho não temos postulante. Para reclamação trabalhista não precisa do advogado, mas para o acordo extrajudicial, conforme previsto lá no 855B da CLT, precisa. Nós podemos considerar que essa é a única, a hipótese de exceção, pelo menos no primeiro grau, de exceção à regra do ius postulante. E se o procedimento da reclamação pré-processual vai virar acordo extrajudicial, como é que eu vou ignorar uma regra essencial ao acordo extrajudicial? Então, eu vejo uma dificuldade do ponto de vista legal. E, para além disso, eu vejo vários problemas. Eu, como juiz do trabalho, não vou, felizmente ainda não passei por isso, mas eu não vou homologar acordo se tiver trabalhador sem advogado em reclamação pré-processual. Não vou assumir essa responsabilidade. Então, assim, eu acho isso é um problema e mais, se eu for homologar, eu não vou colocar quitação geral. E aí é óbvio que o advogado da empresa não vai topar. Então, na prática, a grande verdade, e até por isso, eu nessa aula, eu lhes provoco a avaliar esse mecanismo, porque eu tenho dito desde o primeiro momento que os advogados precisam se apropriar disso. Exatamente, eu digo assim, olha, veio essa regra, ok, mas se os advogados passarem a utilizar esse mecanismo, essa regra infeliz e, na minha visão, ilegal,
ela fica superada. Então, eu não tive, felizmente não tive ainda, situação, né, em que estivesse sem advogado, mas eu acho que na prática isso não vai acontecer. De qualquer forma, tem essa previsão lá. Como eu já havia dito, não há uma prevenção no caso de arquivamento, ausência de custas e recorribilidade da decisão, e nem, né, haveria, né, necessidade de se pensar né, em recurso. E não há um aspecto que eu chamo a atenção aqui, é o seguinte, pessoal. Lá no 855E da CLT, que a gente vai falar disso depois, né, sobre o acordo extrajudicial, há a previsão de suspensão e não interrupção da prescrição, tá? Só suspende, no caso do acordo extrajudicial. Aqui não. Até porque não é um mecanismo que foi criado pela lei, isso foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, se você está numa situação, né, em que a prescrição pode estar batendo na porta, aí isso precisa ser considerado. Como eu disse, né, tá aí no slide, né, o alerta, né, para o modelo de petição que eu estou disponibilizando, como eu já havia dito. E aí, pessoal, para fechar aqui a reclamação pré-processual, o último alerta que eu chamo a atenção é o seguinte: qual é a jogada aqui, pessoal? Qual é a lógica? É que eu enxergo isso e provoco a sua reflexão. Primeiro ponto, pessoal. Eu acredito que este mecanismo, ele é um mecanismo válido muito mais para o advogado da empresa do que para o advogado reclamante. Por quê? Pode ser utilizado pelo advogado reclamante? Pode. E eu até sei de casos, inclusive, de alunos que já utilizaram, em menor proporção, mas sei de casos de gente que teve sucesso, mas, né, a maioria não teve sucesso. Por quê, pessoal? Porque não adianta você, como advogado do trabalhador, apresentar uma reclamação pré-processual e a empresa está fechada o acordo. Você vai estar perdendo tempo, né? A não ser que estrategicamente você enxergue que isso pode ter algum impacto. Mas, assim, a rigor, né, isso eu acho assim, eu acho que na prática acaba sendo mais interessante para o advogado da empresa. Por quê? Porque se o advogado simplesmente não é nem que porque é mais interessante para o advogado da empresa, né? Porque para o advogado do trabalhador pode ser que não faça sentido, porque você não sabe como a empresa vai reagir em relação a estar aberto ou não a um acordo. Agora, se você é advogado da empresa, aí eu não tenho dúvida, né? Porque assim, se o seu cliente está aberto a um acordo, é natural. Vamos dizer, o trabalhador pode até estar fechado para um acordo, né? Mas é mais natural, né, é mais fácil ter o desenvolvimento de um diálogo quando a gente já sabe que a empresa está aberta à conversa. E aí o ponto importante, pensando no advogado da empresa, que eu chamo a atenção aqui, é o seguinte: quando você vai usar, e aqui é o pulo do gato, viu, pessoal? Quando você usa a RPP, a reclamação pré-processual, e quando você usa o HTE, o acordo extrajudicial, que a gente já vai ver na sequência, é o seguinte, e eu estou sempre batendo nessa tecla, e sempre dizendo isso, né, principalmente assim, para os meus alunos, com aqueles que eu convivo, né, exercendo a minha atividade docente, principalmente os participantes do meu curso, né, até porque a gente não se limita às aulas ao vivo que são estabelecidas no cronograma. Nós temos encontros, né, mensais para atividades práticas de análise de risco, e eu estou sempre mantendo contato com o pessoal, até porque a gente faz um encontro individual depois para tratar de questões, dúvidas individuais, enfim. Então, eu estou sempre discutindo isso com a turma. O que eu pondero? E qual é a provocação que eu faço? Veja só, se você é advogado da empresa, se o seu cliente tem canal de diálogo aberto com o empregado, né, vamos dizer, o contrato terminou de uma maneira indefinida, de uma maneira incerta, né, tipo, ficou aquela situação, o cara está pedindo demissão, mas, enfim, tem alguma incerteza, né, e algum impasse entre o que é devido e o que não é. Mas, apesar desse impasse, dessa divergência, dessa certeza, há canal de diálogo, né, há uma relação minimamente viável e harmônica entre o cliente, o seu cliente empresa, e o trabalhador. Use o HTE, o acordo extrajudicial, que nós vamos ver agora aqui na sequência. E mais, já antecipando e dando um spoiler super importante aqui, que talvez seja o que tenha de mais importante nessa aula e nessa conversa. Como é que você vai fazer no caso do HTE, inclusive para se preservar? Você vai virar para o seu cliente, empregador, e falar assim: procura o ex-empregado, o trabalhador. Diz para ele procurar um advogado, e a gente vai conversar melhor sobre isso depois. Fala para ele procurar um advogado da confiança. Você dizendo para o seu cliente, tá? Você vai dizer para o seu cliente assim: diga para o seu ex-empregado, para o trabalhador, procurar um advogado da confiança dele, passa o meu telefone para o seu ex-empregado e diz para ele para que passe o meu telefone para este advogado que ele escolheu. E este advogado vai
vai me procurar, que no caso vai te procurar, e aí vocês vão discutir um acordo e vocês chegando a um consenso, vocês seguem para o HTE, para o acordo extrajudicial. Então, agora, né, no caso da reclamação pré-processual, se o seu cliente, empresa, está com canal de diálogo fechado, por exemplo, houve uma extinção do contrato de trabalho por justa causa, e que eu acho que é uma situação típica que comporta esse tipo de solução, seu cliente te procura e fala assim: fulano, ou fulana, é o seguinte, eu tive um problema com um empregado meu, peguei ele praticando um ato assim assado, nós brigamos, o negócio foi feio, e eu mandei ele embora sem justa causa, mas eu não tô tranquilo com isso, eu estou inseguro, eu quero resolver isso, porque eu sei que ele vai acabar entrando com uma ação para desconstituir essa justa causa. Aí você, né, mas vem cá, você mantém, você conversa com ele, vocês estão com o diálogo, canal de diálogo aberto? Aí provavelmente vai te dizer, não, não tem conversa, o negócio foi feio. Ok. Aí, neste caso, você vai usar reclamação pré-processual. Porque o canal não tem como você desenvolver um diálogo com um advogado desse empregado, porque sequer o seu cliente tem como dar essa orientação para o trabalhador. Aí você vai pegar e vai fazer isso que a gente acabou de fazer. Você vai entrar com a reclamação pré-processual antes dele ajuizar a reclamação trabalhista, inclusive, para proporcionar segurança jurídica e tranquilidade para o seu cliente. Então, dito isso, pessoal, eu diria assim, o natural, né, principalmente em situações como essa, extinção por justa causa, qual é a diferença entre a RPP, a reclamação pré-processual, e a HTE? Se tem canal de diálogo entre empregado, ex-empregado e ex-empregador, parte para a tentativa do HTE. Se não tem, ou mesmo se não deu certo o HTE, você ainda pode tentar também a RPP. Agora, se não tem canal de diálogo, aí você parte direto para RPP. Ok, pessoal? Lá na frente, depois, quando a gente avançar no acordo extrajudicial, eu vou tecer mais algumas considerações sobre questões, inclusive do ponto de vista, né, de natureza ética. Então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos falar sobre o acordo extrajudicial trabalhista, jurisdição voluntária, ou HTE, previsto lá no artigo 855b e seguintes, né, instituído aí pela Lei 13.467, também chamada de reforma trabalhista. Vamos lá, características. Primeiro, voluntariedade, né? Ou seja, essa aqui é uma típica solução de consenso voluntário, eu diria que é super voluntária porque vem das partes, né? Diferente do acordo judicial, em que, em alguma medida, é o judiciário que está provocando e mediando. Né? Então, ele é totalmente voluntário, por quê? Porque ele é estabelecido, inclusive também porque ele é estabelecido fora do judiciário. Você fecha o acordo. Na RPP, olha só a diferença. Qual é a diferença em relação a esse aspecto, a RPP e o HTE? Na RPP, o acordo é fechado dentro do judiciário, como também no acordo judicial tradicional em reclamação trabalhista. No HTE, não. O acordo é fechado fora do judiciário. Aliás, o legislador nem se preocupou em tratar de onde esse acordo vai ser feito, se esse acordo vai ser feito, se tem que ter um espaço para isso, se é num escritório, se é por WhatsApp, seja como for. O fato é que o acordo está fechado e as partes... E detalhe, lembra que eu falei lá atrás que se tem acordo não cabe a RPP? Por quê? Porque se tem acordo que cabe ao HTE. Então, o acordo é feito fora e é trazido para o judiciário para homologação de indispensabilidade de advogados, como eu já falei, e a homologação, o ato que homologa, faz com que se tenha, com que isso passe a ter natureza de sentença. Né? Um outro ponto importante que chama a atenção é que, como eu já havia mencionado, neste caso, suspende a prescrição. Muito bem, nós temos, agora, a partir de agora, eu vou avançar vamos dizer, duas frentes de questões extremamente, porque o que eu falei até agora, né, essa descrição de características não é novidade para ninguém, mas eu vou chamar a atenção aqui de dois detalhes que são mais delicados e exigem uma atenção diferenciada. E vou separar em duas partes. A questão do alcance da quitação neste acordo e a questão do tratamento que o juiz dá em termos de análise de conteúdo e a questão da homologação parcial. Então, vamos separar nessas duas frentes. Falando sobre a quitação, então, em primeiro lugar, pessoal, primeiro ponto importante. Assim, inclusive eu tratei disso na outra aula, né? Mas assim, nós temos, digamos, uma regra geral sobre o alcance daquela quitação, que já vem por padrão, inclusive no áudio, né? Envolvendo aquela quitação dos direitos e obrigações decorrentes do extinto contrato de trabalho, né, que proporciona aquela tal eficácia liberatória geral, né? A tese ordinária e tradicional sobre isso, sobre esse alcance dessa quitação, está na OJ 132, da SBD 2, do TST, no sentido de que aquilo abrange todas as possíveis e imagináveis direitos e obrigações decorrentes do contrato de trabalho. Só que o problema, né, a questão é que no final, no segundo semestre, e já para o final, né, de 2024, o CNJ editou uma resolução, que é a resolução 586, que tratou dos acordos trabalhistas, e nessa resolução
foi estabelecida algumas diretrizes sobre a quitação. Eu já chamo a sua atenção que talvez você esteja pensando assim, nossa, mas o CNJ pode tratar disso? Eu diria, não, o CNJ é uma corte administrativa, é uma corte que trata, né, de matéria administrativa, disciplinar, gestão financeira e orçamentária, políticas públicas judiciárias. Isso aqui é uma matéria tipicamente jurisdicional. Mas está lá na resolução, e a gente não pode ignorar o impacto que isso tem, até pela importância e o tamanho do CNJ e a influência que tenha, né? Então, o que o CNJ trouxe, como aparece na sua tela e já destacado, né? Ele trouxe a ideia de que pode haver exceções à quitação. E a primeira exceção, que é super problemática, delicada e importante, diz respeito às questões de doença ocupacional e acidente de trabalho. Então, ele disse, olha, a quitação não abrange pretensões relacionadas a sequelas acidentais ou doenças ocupacionais que estejam ignoradas ou que não estejam no ajuste entre as partes. Então, vamos dizer, esta é uma primeira diretriz, né, uma primeira norma sobre isso. E ele também trouxe uma situação envolvendo pretensões relacionadas a fatos ou direitos em relação aos quais os titulares não tinham condição de ter conhecimento. Eu costumo dar como exemplo disso aquele caso em que o sujeito fecha um acordo, e aí podemos pensar isso, inclusive, para o processo judicial tradicional, né, o acordo judicial tradicional. Fecha um acordo, cláusula de quitação geral, mas depois ele fica sabendo que aquele ex-empregador com quem ele fechou o acordo estava dando informações, inclusive antes do acordo, negativas a respeito dele, quando ele ia fazer entrevista de emprego, e ele, vamos dizer, que ele consegue uma prova de que aquilo aconteceu. Aí a pergunta é, né, assim, a quitação vai abranger isso? Eu diria que isso se enquadra nessa situação. Era algo que não tinha como, naquele momento do acordo, porque não se tinha conhecimento desse fato, não tinha condições de conhecimento. Então, essa também é uma diretriz, né, que vem na resolução, né? As outras duas não, né, enfim, né, inclusive a ressalva, né, dispensam maiores considerações. Resumindo tudo isso, né, o que a gente tem, né? A gente pode considerar nesse resumo aqui, né, que eu fiz. Não, a quitação não abrange, a quitação não blinda, digamos assim, né, o empregador. Quanto a doenças ocupacionais ou sequelas acidentárias, que não constem como quitar expressamente no acordo, né? Ou seja, para quitar, como eu disse aí, para quitar precisa, né, que é isso aqui, né? Para quitar precisa especificar. E pretensões que não tinham condição de ter conhecimento, né? Como esse exemplo aí que eu dei, né? E aí, obviamente, também não vai abranger o que está expressamente ressalvado, né? De forma geral, que também não é novidade nenhuma. Dito isso, pessoal, qual é o alerta que eu faço que eu chamo a atenção? Primeiro, se você está como advogado do empregador ou do ex-empregador, cabe a você não ignorar a questão da doença ocupacional. Então, caberia a você colocar lá, que está quitado, eventuais possíveis imagináveis sequelas acidentárias e doenças ocupacionais. Se você é advogado do empregador, da empresa. E você pode tentar derrubar aquele inciso segundo, dizendo, colocando lá, aquele empregado não desconhece outras pretensões, como você está dizendo assim, ó, é o seguinte, é você tentar fechar o quê? Eu até trouxe aqui o dispositivo, né? O que o dispositivo fala? Pretensões relacionadas a fatos ou direitos em relação aos quais os titulares não tinham condição de conhecimento ao tempo da celebração do negócio jurídico, né? Como é que você pode tentar derrubar isso, se antecipar? Você dizer, olha, ele não desconhece nada. Então é como se fosse lá na frente dizer, mas eu fiquei sabendo que você fez isso e aquilo. Aí você tenta derrubar isso dizendo, não, você declarou que não tinha nada que você desconhecesse. Isso é apenas uma tentativa, né? Não se sabe como isso será, né? No que isso daria, até porque nós estamos falando de uma norma, né, pessoal, que a própria origem é questionável, não obstante vir de um órgão que tem um papel, né, e uma importância significativa, como é o Conselho Nacional de Justiça. Muito bem. Agora, e se você é advogado do trabalhador? Aí é o outro lado da moeda, né? Quer dizer, primeiro, não, você perdeu o direito, principalmente você está aqui assistindo essa aula, você perdeu o direito de agir como se você não tivesse consciência disso que nós estamos tratando. Então, assim, você não pode ignorar isso. A partir daí, você tem duas possibilidades. Ou você briga para não ter a ressalva. Não, amigão, não quero que o advogado da empresa, vamos dizer, se o advogado da empresa está assistindo essa aula, aí ele vai chegar para você e vai dizer assim, ó, eu quero que conste que a quitação abrange sequela acidentária e doença ocupacional. Um caminho é você dizer, eu não quero, eu não aceito. Esse é um caminho. Se você entende, né, que vamos dizer, não, mas olha, aqui eu estou seguro, não tem perigo de doença ocupacional, de sequela acidentária, está tudo certo, eu estou seguro, eu estou tranquilo e eu não vou perder esse acordo por causa, não vou brigar por isso. Isso acaba virando uma bobagem neste contexto. Ok. Se você vai admitir isso, o que eu chamo a sua atenção? Você tente,
se resguardar com esse tipo de ajuste, né, esse tipo de construção aqui, e documentando que o seu cliente, trabalhador, não te deu informações que te permita considerar que é possível haver sequela acidentária ou doença ocupacional. Porque amanhã, para esse camarada bater na porta, vamos dizer, amanhã ele pode desenvolver uma doença ocupacional que não tinha condição de você prever naquele momento, bate na porta de um outro advogado, e aí esse advogado vai para cima de você, te acusar lá no Conselho de Ética da OAB, vai querer entrar com ação, né, dizendo que você matou o direito do cliente, enfim. Então, a minha sugestão é que você pegue um documento ou até um vídeo, vamos falar mais sobre isso depois, se resguardar dizendo que isso aí não tem perigo e não tem possibilidade. Né? O fundamental é que, assim, volto a dizer, você perdeu o direito de agir como se isso não existisse. Ainda que se diga, mas é um absurdo o CNJ fazer essa norma, o CNJ não tem competência legislativa, o CNJ não tem competência jurisdicional, eu vou ignorar isso. Ok. Não acho que esse seja um bom caminho, você agir como se isso não existisse. Né? Então, acho que, né, essa cautela é bem-vinda. Ok, pessoal? Como eu havia dito, uma outra questão que merece a nossa atenção, né, eu disse que eu ia separar em duas frentes, que era a questão da quitação, e a outra, que é essa questão do que é seguramente, né, muito problemática e causa muito problema, e que nós temos, em alguma medida, talvez se possa considerar que é uma indefinição jurisprudencial, é a questão do juiz analisar o conteúdo do acordo, no caso do acordo extrajudicial. Isso se desdobra em dois aspectos. Primeiro, o juiz pode analisar o conteúdo do acordo, ou seja, para além dos aspectos formais, e verificando um equilíbrio ou desequilíbrio, e a partir dessa análise indeferir a homologação do acordo. Segunda questão, e essa é mais problemática e mais delicada, a partir dessa análise do conteúdo do acordo, ele pode promover a tal homologação parcial. O que é homologação parcial? Que eu chamo, né, para incômodo de alguns, né, alguns colegas não gostam, de homologação pegadinha. Por quê? Né, o que é homologação? Como assim? Por que eu digo que era pegadinha? Porque funciona assim. Você entra com um acordo extrajudicial, né? Você, independente, né? Não interessa aí, nesse para efeito que eu estou descrevendo agora, se está pelo empregado, pelo trabalhador, entrou com um acordo extrajudicial. Mas vamos pensar principalmente se você é advogado da empresa, que é onde o problema vai ser maior. Para o advogado do trabalhador também é complicado, mas vamos lá. Entrou lá com um acordo. Aí discutiram, negociaram, ajustaram e tal, parará. E aí tinha lá a cláusula de quitação geral, com ou não previsão de sequela acidentária e doença ocupacional. Mas tinha lá a cláusula de quitação geral. Aí, vocês dão a entrada. O juiz olha aquilo, analisou o conteúdo do acordo e pensa assim, não, ó, quitação geral eu não homologo. Acordo extrajudicial com quitação geral eu não homologo, eu sou contra, então eu vou fazer o seguinte, eu vou homologar sem a quitação geral. Essa é a tal homologação parcial. E eu digo que é pegadinha porque as partes, principalmente no caso da empresa, são surpreendidas com uma mudança no que elas pactuaram. Na minha visão, o juiz está mudando o que foi combinado. Pode falar o que for, mas assim, não tem como, na minha visão, não tem como negar que é isso. E mais, sem alerta prévio, porque uma coisa o juiz vai falar assim, ó, se vocês protocolarem esse acordo, eu vou fazer homologação parcial. Ou ele dá um despacho dizendo isso, ele avisa. Agora, o problema maior é quando ele não avisa. E aí, por isso que eu digo, é pegadinha sim, né? Pegadinha do malandro, né? Por quê? Porque as partes não foram surpreendidas. E, obviamente, como eu já havia mencionado, esse debate vai recair onde? Na questão da eficácia liberatória. Sim, e daí? Como é que isso funciona? Né? O juiz pode fazer isso? Bem, teoricamente, assim, qual é a situação? A situação é que a CLT não estabelece regra sobre essa matéria, né? De forma precisa lá, né? Se você olhar do 855B e seguinte, você não vai encontrar nada sobre homologação parcial. Por outro lado, o TST tem a súmula 418, né, de longa data, no sentido de que o juiz tem a liberdade. Aliás, o juiz efetivamente tem um dever, ele faz o controle de conteúdo do acordo, né, o controle de legalidade do acordo. Então, o juiz ele tem a faculdade de homologar ou não, tanto é que não cabe, na teoria, não cabe mandato de segurança para impugnar a decisão que nega a homologação do acordo. Então, assim, a gente vive, né, teoricamente, um cenário de indefinição. Como é que isso tem funcionado? Eu trouxe isso no material, algumas turmas do TST que vão mais na linha de admitir que o juiz pode olhar o conteúdo, né? Tem outras turmas que já entendem que o juiz deve se limitar aos aspectos formais. No fundo, pessoal, isso vai se traduzir em postura mais pró-trabalhador ou menos pró-trabalhador, de modo que aqueles que são mais pró-trabalhador teriam uma tendência em permitir que o juiz olhe o conteúdo do acordo e que, inclusive, faça homologação parcial, influenciados por uma preocupação com a tutela do trabalhador, já aqueles que têm, né, uma postura mais coluna do meio, né, ou mais pró-empregador,
tenderiam a considerar que o juiz ele tem que olhar apenas os aspectos formais e não poderia fazer a homologação pegadinha, a homologação parcial. Então, é assim que as decisões nas turmas, principalmente, né, a começar pela análise do conteúdo do acordo, e a gente vai ver isso melhor aqui na sequência, vão se posicionando. Tanto para a questão do acordo, né, então nós temos precedentes, tanto para a questão da análise do conteúdo do acordo, né, divergências entre turmas, quanto, e principalmente, que me parece o mais complicado, a homologação parcial, né? E qual é o cenário que a gente teria aí, na minha visão, em termos de tendência, né? Eu fiz um levantamento, e está disponível para você, de qual é a situação, as tendências nas turmas, né? Então, se a gente fosse olhar as turmas, a gente teria 3 turmas com uma tendência a entender que o juiz pode fazer homologação parcial e olhar o conteúdo do acordo, e e as outras turmas com uma tendência de considerar que o juiz deve se limitar aos aspectos formais, mas que, né, e aí, porque, no fundo, é como se houvesse uma gradação, assim, como se fosse, assim, uma visão mais radical, você admitir a homologação parcial, e uma visão mais, assim, menos radical, você permitir que o juiz olhe o conteúdo do acordo e negue a homologação, ainda que sem admitir a homologação parcial, né? É como se fosse isso, né? Esse é o desenho que a gente tem nas turmas. Aí você olha e fala assim, ué, de 8, se 3 entendem nesse sentido, e 5 entendem, né, que o juiz deve se limitar ao aspecto formal e não pode ter homologação parcial, resolvido, negativo, pessoal. E aí vem uma questão até que, né, pedindo licença para aqueles, né, que têm um domínio maior do funcionamento, né, do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, e dos recursos do TST, mas o que acontece, pessoal? E aí só abrindo um parênteses aqui. Qual é a diferença entre a SBDI1, o TST, ele tem 8 turmas, que vão tratar de dissídios, né, de natureza individual, que não seriam conflitos coletivos que envolvem sindicatos, né, e decorrem de negociação coletiva. E aí ele tem a seção de dissídios coletivos, como se fosse um mundo à parte, e tem a seção de dissídios individuais 1 e a seção 2, a SBDI 1 e a SBDI 2. Muita gente não entende isso, inclusive, quando faz uma leitura das OJs, não entende, porque eu tenho as OJs da SBDI 1 e da SBDI 2 tratando de assuntos diferentes. Qual é o ponto? Qual é a diferença entre a sub 1 e a sub 2? Em matéria de dissídio individual, e aí, lembrando, né, dissídio individual é aquilo que não conflitos coletivos típicos, né, envolvendo entidades sindicais. Em matéria de dissídio individual, existe a diferença entre a sub 1 e a sub 2 diz respeito à competência funcional. Como assim, pessoal? A sub 1, eu vou dar o conceito, depois eu vou explicar um pouco melhor. A sub 1, ela exerce competência recursal extraordinária. O que é competência recursal extraordinária, pessoal? É aquela competência que envolve apenas a análise da matéria de direito, que no fundo tem um sentido, né? No fundo, se a gente olhar quais são os recursos de natureza ordinária que existem, de natureza extraordinária, que existem no nosso sistema. Recurso de revista, no processo de trabalho, recurso de embargos, do 894, no processo de trabalho, recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o Supremo. São recursos que só analisam a matéria de direito. E por quê? Qual o sentido desses recursos? Garantir a uniformização da aplicação do direito federal em território nacional. É evitar, né, assegurar que aquilo que vem da competência da União, da competência legislativa da União, seja aplicado da mesma forma em todo o território nacional. É uma questão que tem um sentido até de preservação do pacto federativo. Então, para isso servem os recursos de natureza extraordinária que não analisam fatos e provas. Por quê? Porque o objetivo é esse, olhar para como o direito está sendo aplicado. Já os recursos de natureza ordinária, que no caso do processo do trabalho seria o recurso ordinário e o agravo de petição, né? E no processo civil a apelação, os recursos de natureza ordinária, eles comportam análise de fatos e provas. Então, como é que funciona a via recursal extraordinária no processo do trabalho? Você tem a via do recurso de revista, então eu tenho reclamação trabalhista. Qual é o caminho que normalmente se faz? Reclamação trabalhista, recurso ordinário, isso no conhecimento. Recurso ordinário para o TRT. Da decisão do TRT que julga o RO, vai caber o quê? RR, recurso de revista para o TST. Quando a revista chega no TST, quem é que aprecia? A turma. Obviamente também, né, o agravo, ou os agravos, o agravo de instrumento, né, ou o agravo interno, né, enfim, os agravos do trancamento dessas revistas. Turma, as 8 turmas. Da decisão da turma que julga a revista, cabe algum recurso? Cabe. Cabe um recurso que é uma continuidade dessa via recursal extraordinária, que é o recurso de embargos do 894, que vai para onde? Para a SBDI 1. Então, a sub 1, ela analisa os recursos que vêm das decisões das turmas do TST. Então, ela exerce competência recursal extraordinária. E a sub 2? A sub 2, pessoal, ela vai exercer competência funcional
originária ou recursal ordinária em sentido individual. Como assim, pessoal? Calma aí, vamos ver. Por exemplo, o juiz dá uma antecipação de tutela. Como não cabe agravo, o que você faz? Cabe o quê? Mandado de segurança. O que você faz? Mandado de segurança para o TRT, competência originária do TRT, para atacar o ato do juiz do trabalho, que deu lá a antecipação de tutela, a tutela de urgência, por meio de mandado de segurança, em que o juiz é a autoridade coatora. Muito bem, MS para o TRT. TRT vai exercer a competência originária nesse MS. O TRT julga. Da decisão do TRT que julga o MS, cabe o quê? RO. Vai para onde? Para o TST. Qual órgão do TST vai analisar esse MS? SBDI 2. Quer outro exemplo? Ação rescisória. Você entrou, e aí tem duas possibilidades. Você entra com ação rescisória no TRT. Vamos dizer que a competência originária para ação rescisória, a última decisão de mérito, olhando a última decisão de mérito, é do TRT. Então você entrou com a ação rescisória no TRT. TRT julga a ação rescisória, exercendo competência funcional originária. Para onde vai caber? Aí o que vai caber dessa ação rescisória? RO. Para onde? TST. Qual órgão do TST vai julgar esse ROAR, esse RO em ação rescisória? SBDI 2. Então, pessoal, dito tudo isso, naqueles casos que segue o caminho ordinário, RT na vara, reclamação trabalhista na vara, RO no TRT, RR do TRT para a turma do TST, da decisão da turma do TST em revista, embargos para SDI, né, que vai para SDI. Então, neste caminho, quem vai dar a palavra final na Justiça do Trabalho, que aí depois disso só o Supremo, quem vai dar a palavra final na Justiça do Trabalho? A SBDI 1, que julga o recurso que vem da turma. Por isso que eu disse, ela exerce competência recursal extraordinária. Já a SBDI 2 vai exercer competência em outras matérias, em competência funcional, recursal ordinária e também originária, viu, pessoal? Pode acontecer, por exemplo, ação rescisória. Vamos imaginar que a última decisão de mérito não foi do juiz de primeiro grau ou do TRT, foi do TST. De quem é a competência originária para essa ação rescisória? Do TST. Qual órgão do TST? SBD2. Muito bem. Dito isso, o que aconteceu no TST? O TST tem 27 ministros. 3 ficam afastados das turmas, inclusive porque estão na administração. Presidente, vice e corregedor-geral. E os ministros, por critérios vários, né, eles existem vários critérios para isso, mas eles vão ocupando, né, o presidente, o vice e o corregedor, né, eles podem atuar nas 3, né, mas os ministros que não estão na administração, eles vão atuar ou na SBDI 1, ou na SBDI 2, ou na SDC, né. Então, o fato, né, eu estou falando tudo isso para dizer o quê para você? Né? No fundo, eu estou dando uma pequena aula nesse parênteses sobre o funcionamento do TST, mas assim, pessoal, por que eu estou falando isso? Porque, para explicar por que, o que eu estou querendo é explicar isso aqui, pessoal. Por que pode acontecer de eu ter uma maioria de turmas que segue um caminho, mas na SDI não segue esse caminho, por conta de todo esse arranjo. Olhando a composição da SDI1, na verdade, né, que é subseção, né, da SBDI1, né, que é a SDI, né, que é a seção de individuais se divide em duas sub, olhando a composição da SBDI1, olhando a posição que os ministros assumem, né, tem uma tendência de estarem assumindo, a maioria dos ministros, eles estão onde? Eles estão, a maioria dos ministros na SBDI1, ela tende a ter uma posição pró-empregado. E aí, né, eu tenho uma minoria pró-empregador ou, digamos, coluna do meio, né? Esses ministros aqui, eles tendem sempre a assumir uma posição pró-empregado, né? É só olhar os julgamentos. Por conta disso, eu arriscaria dizer que a tendência é que o TST admita que o juiz analise o conteúdo do acordo e é possível até, e seria, eu diria que seria possível, admita a homologação parcial. O detalhe dessa história toda é que a tal resolução 586 do CNJ também tratou desse tema. E tratou desse tema vedando expressamente a homologação parcial. Eu, inclusive, disse assim, olha, se o CNJ, que exerce o poder de disciplina, né, sobre os magistrados, está dando essa diretriz, que, na minha visão, é matéria judicional e não poderia tratar, mas tratou, e o juiz descumpre, ele pode responder pela via disciplinar, né? E teve muita gente que ficou brava quando eu disse isso, né? Eu não gostaria, né? Não que eu não gostaria que isso acontecesse e não gostaria de chegar a essa conclusão, mas me parece que é uma conclusão que se impõe, ou seja, todo advogado está autorizado a representar esse magistrado no CNJ se ele descumpre uma norma do CNJ. O problema é que o CNJ não poderia tratar dessa norma, porque ele está ferindo, na minha visão, a independência do juiz, mas a norma está lá. Então, cabe a você, como advogada ou advogado, jogar o jogo conforme as regras, defendendo o interesse do seu constituinte.
O fato, pessoal, é que o CNJ vedou isso. E é possível, natural, que isso influencie a definição jurisprudencial do TST, que ainda não veio, tá, pessoal? Eu estou falando tudo isso, mas nós ainda. A verdade é que a STI ainda não enfrentou esse tema. Então, você agora tem um antídoto, né, ou tem um mecanismo para utilizar contra a homologação parcial, que é o que está no parágrafo 3º do artigo 3º da Resolução 586 do CNJ. Agora, apesar de tudo isso, pessoal, dizer, toda essa discussão, o que interessa para o seu cliente é resultado. O seu cliente não quer saber desse debate, né? O natural é isso, né? Isso é um problema nosso, como atores do sistema, né? Advogados, magistrados, enfim. E aí, a minha preocupação no sentido, né, de contribuir com a sua atuação é de que eu construí alguns mecanismos que podem ser usados para evitar esses problemas, principalmente o problema da homologação parcial. Que mecanismos são esses? Né? O que chamei de cláusula de natureza global, né? Cláusula para impor ao acordo, dar ao acordo a natureza global, que é a pactuação do acordo judicial, e cláusula de ciência de conteúdo e da eficácia do acordo estabelecido. Como assim, pessoal? O que significa isso? E eu já antecipo o seguinte, no material. Esse texto, se você quiser usar o texto do jeito que está, usa, se quiser mudar com as suas palavras, melhor ainda. Mas esse material está disponível. Qual é a ideia? A ideia é, obviamente, que isso vale principalmente para o advogado da empresa, é você se cercar. Agora, só observação, alguém pode, mas isso só é bom para o advogado da empresa. Não, amigo, é o seguinte, se o juiz não homologa o acordo, ou se ele faz uma homologação parcial à empresa impugna, a empresa não vai pagar e o teu cliente não vai receber. Eu sei de caso, aliás, não faz muito tempo saiu uma decisão de turma do TST que reformava uma decisão de TRT que admitia homologação parcial, ou seja, o que aconteceu nesse caso? E saiu na página do TST, eu até fiz uma postagem sobre isso, e por um acaso, então, o que aconteceu nesse caso? Voltando ao raciocínio. Acordo extrajudicial, juiz faz homologação parcial, tira a cláusula de quitação geral, era um banco, o banco recorre e aí não paga. Quer dizer, depois que eu fui saber, né? Mas aí o banco recorre, o TRT mantém a decisão, vai para o TST, a turma do TST reforma e faz a homologação sem a exclusão da cláusula de quitação. Isso levou 2 anos. Essa história levou 2 anos. Por um acaso, e aí, né, o banco, no caso, tem uma proximidade com o responsável pela área trabalhista desse banco, e aí troquei uma ideia com ele e falei, pô, cara, esse caso aí de vocês e tal, né? Você tá por dentro dele? Ele falou, tá, e me contou toda a história, me contou a história, né, do empregado e tal, parará. Aí eu perguntei, mas vem cá, e aí como é que ficou o empregado? Aí ele falou, cara, quem mais sofreu nessa história, obviamente eu estou relatando o que eu ouvi, né? Mas, segundo ele, quem mais sofreu nessa história foi o empregado, que o cara estava contando com aquela grana. Imagina o teu cliente, você é advogado do trabalhador, faz um acordo, tudo certo, tudo certo. Vamos dizer, o seu cliente não teria motivo, nem você, para contar com aquele dinheiro que foi combinado. Mas dizia que o só pagaria com homologação. Aí vem o juiz e faz um negócio desse. Teu cliente não recebe e estava contando com aquilo. Imagina, e no caso, banco, né? Era para lá de R$ 200 mil esse acordo. Então, imagina alguém que está contando em receber R$ 200 mil e, de repente, está, né, tudo certo para receber dali uma semana e tal. Ele leva 2 anos para receber. Então, ele me confidenciou nesse caso que né, o maior problema foi que o advogado ficava no pé dele e tal, e ele não tinha o que fazer. Ele falou, porra, o que eu posso fazer? O problema. Então, isso, em alguma medida, é um problema também para quem está pelo trabalhador, né? A gente fala reclamante, mas no fundo, nós falando do trabalhador e se empregado, né? Muito bem, pessoal. Então, aqui é o seguinte: a cláusula de natureza global é para você tentar evitar a homologação parcial, dizendo o seguinte: olha, esse acordo só vale num todo. É a mesma lógica que o próprio legislador estabeleceu para os acordos e convenções coletivas, né? Em alguma medida. É, se cair a cláusula de quitação geral, cai tudo, né? Então, esse seria um texto para você inserir no acordo. O outro mecanismo seria para você buscar o seguinte: olha, se o juiz não homologar, não tem problema. Eu estou pactuando que, caso seja ajuizada uma reclamação depois, eu já estou pactuando o acordo que eu vou fazer nessa reclamação. É óbvio que isso aqui pode suscitar um debate, mas é uma tentativa de blindar e garantir com que o que foi combinado seja levado adiante, né? Então, essa é a pré-pactuação do acordo judicial. Então, vamos dizer, o juiz nega a homologação, entra com a RT, você está dizendo assim, ó, na RT eu tenho um compromisso lá de trás de um acordo nesse sentido. É óbvio que isso pode ser questionado, né? Se esse acordo vincularia e teria valor, né? Mas é uma tentativa. E o último é você estabelecer mecanismos no sentido para garantir, principalmente, que o trabalhador ele sabe o que está sendo combinado.
né? Então, é mais uma tentativa de se blindar. Então, um texto completo aqui, isso está disponível para você aí no material. Pessoal, para a gente encerrar, um último alerta que eu chamo a sua atenção, estamos quase chegando lá, é o seguinte, pessoal, e aí é o mais importante dessa conversa toda: cuidados éticos. E eu digo isso porque, assim, eu sou entusiasta, eu completo agora esse ano 23 anos como juiz do trabalho, tenho uma vida dedicada, eu duvido que tenha na Justiça do Trabalho, inclusive eu brinco dizendo que a minha certidão de nascimento nessa área foi o fato de ter sido em 2006 ter sido nomeado como membro daquilo que foi o embrião dos NUPEMEX, né? Isso logo que foi criado o CNJ, é, houve uma determinação para a criação de comissões de incentivo à conciliação, e eu fiz parte da primeira composição da comissão de incentivo à conciliação no meu tribunal. Em 2006, eu digo, essa é a minha certidão de nascimento. Eu acho que não tem ninguém que tenha mais tempo do que eu na Justiça do Trabalho dedicada aos métodos consensuais de solução de conflitos, né? Assim, eu estou há muito tempo nessa estrada, e há muito tempo que eu bato no seguinte: não adianta achar que acordo, que tem jeitinho, esqueminha para ludibriar alguém. Falta de ética e transparência é o primeiro passo para dar errado, porque lá na frente questiona e derruba. Então, assim, e mais, pessoal, a credibilidade do advogado, ela tem um valor inestimável. Infelizmente, né, assim, não sei se felizmente ou infelizmente, né, eu acho que infelizmente, né, porque o ser humano sempre pode evoluir, mas, assim, ninguém tem direito a um devido processo legal, contraditório, segundo grau, de uma má impressão. Né? Quer dizer, a primeira impressão, aquela impressão negativa é a que fica e ela não se desfaz. Então, se um juiz te pega fazendo coisa errada, nunca mais esse magistrado vai te olhar com os olhos de uma pessoa honesta. Então, assim, que pode ser até uma postura injusta, muitas vezes. Então, pessoal, muito cuidado com a utilização desses mecanismos. E o primeiro aspecto que eu chamo a atenção, que em alguma medida eu já disse, no HTE, é o seguinte, pessoal: se você, assim, o que é o mais importante do HTE, do acordo extrajudicial, é que o advogado que assiste o reclamante tenha sido um advogado que tenha sido contratado e escolhido voluntariamente pelo reclamante. Quando eu estou fazendo uma audiência de HTE, a primeira coisa que eu quero saber, e não achem que eu vou buscar essa informação ali de cara, eu vou já, vem cá, ele é seu advogado, foi você que contratou ele, então não vou fazer isso, pessoal. Não é assim, nem eu e nem os meus secretários de audiência, e nem os conciliadores do Sejusc que eu coordeno vão fazer assim. A gente vai pegar, a gente faz isso, a gente está todo dia na sala de audiência. A gente vai pegar o esquema, a gente pega a fraude, de um jeito, né, muito cuidadoso e estratégico. Quando o trabalhador menos esperar, eu vou tentar arrancar essa informação dele, eu não vou chegar assim. E a gente vai cercando. Então, assim, é isso que interessa, né? Eu até brinco dizendo assim, é muito comum, né? Muito comum, pelo menos da minha experiência, que, aliás, né, dica, né, de captação de cliente, né? Brincadeira, pessoal. Mas, assim, é muito comum eu ter casos de HTE que eu viro para o trabalhador e, depois de estar toda essa volta, e tento chegar no seguinte: como foi que você chegou no advogado? Aí ele diz, foi da igreja. Aí eu relaxo. Né? O pessoal até brinca, doutor Rogério, quando ouve que é da igreja, ele já fica mais tranquilo, já acaba a tensão. Então, ou então, foi um amigo meu que entrou com uma ação que me indicou. Então, assim, o que me interessa como juiz é ter a certeza de que aquele pode ser o pior acordo do mundo, pode ser o advogado mais despreparado do mundo, mas se ele foi escolha do trabalhador, significa que não foi fraude, que não foi esquema. Então, assim, este é o principal cuidado que você deve ter. Se você é advogado da empresa, faça de tudo para ter a certeza de que aquele advogado escolhido pelo trabalhador foi escolhido por ele. E mais, torça e reze para ele não ser seu amigo, para ele não ser seu vizinho de escritório, para ele não ter escritório no mesmo prédio que você. Porque isso já é um indício, principalmente se o juiz bate o olho ali numa petição, e ele, até isso o juiz vai olhar. É um indício qual é o endereço de um advogado e do outro. É um indício de que há um problema. Se você está pelo empregado, né, assim, procure se certificar e garantir que você fez todos os esclarecimentos das implicações daquele acordo, se possível até gravando em vídeo, para depois, por quê? Porque você está fazendo um acordo, o acordo extrajudicial em alguma medida, e isso é o lado bom, mas também tem um ônus, o acordo extrajudicial é um mecanismo que te dispensa de entrar com uma reclamação trabalhista. Então, tudo aquilo que você iria postular numa reclamação trabalhista tem que estar tratado num acordo, explorado num acordo, discutido num acordo extrajudicial, e você vai dar uma cláusula de quitação geral.
Então, procure se certificar que o seu cliente está ciente disso, né, para evitar problemas lá na frente, né? Porque, assim, por mais que não, mas o juiz vai o juiz vai perguntar se ele sabe de tudo, das implicações, né? Isso vai estar lá na ata. Eu estou dividindo essa responsabilidade com o juiz. Às vezes não, pessoal. Às vezes o juiz pode homologar, o juiz tem essa faculdade. O juiz pode homologar para o despacho, ele não é obrigado a fazer audiência. Então você precisa se cercar.